todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje nós vamos falar sobre o sistema vascular. E para isso eu tenho o médico Dr. Heitor Vieira Nogueira. Doutor, um prazer ter você aqui conversando conosco sobre esse tema bastante importante. Flávio, prazer, bom dia. Obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Dentro do possível, tirar todas as dúvidas em relação à cirurgia vascular. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito importante, que a gente vai levar informações muito relevantes para a população. Vamos em frente. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos do programa Unimed você encontra nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Os contatos do Dr. Heitor vão estar na descrição desse vídeo. Então você que assistiu, viu que tem algum sintoma, tem algum familiar que pode se enquadrar em alguma situação de sistema vascular, vai estar podendo fazer o contato e agendando uma consulta. Outro ponto muito importante é que você curta, compartilhe e também siga o canal da Unimed Lençóis Paulista no YouTube. Isso garante que a nossa informação, que é uma informação bastante relevante, sempre com pessoas sérias, chegue a um maior número de pessoas. Doutor Heitor, vamos lá, vamos começar então. Sempre, doutor, a nossa primeira pergunta é um pouco do histórico do nosso entrevistado. Fala para nós onde foi a formação, especialização, conta um pouquinho para nós da formação do doutor Heitor. Bom, vamos lá. Minha vida começa em Lençóis Paulista, sou da cidade, nascido em Macatuba, mas vivi a vida toda aqui em Lençóis Paulista, onde tenho grandes amigos, né, toda a família. Me formei na Faculdade de Medicina de Catanduva no ano de 2014. Fiz minha especialização em cirurgia geral no Hospital das Clínicas em Marília, na FAMEMA. Depois eu fiz a segunda especialização, que é cirurgia vascular, em São Paulo, na rede Prevent Senior, no Instituto Prevent Senior dos Hospitais Santa Maggiore. E lá eu fiz a terceira especialização, que é cirurgia endovascular, também no Instituto Prevent Senior. Depois, terminado todo o processo de formação, acabei voltando para Lençóis para poder atuar dentro da minha área aqui em Lençóis Paulista. Que bacana falar com um lençoense nato. E doutor, fala um pouco para nós, sistema vascular. Muita gente, a gente fala assim, para nós, né, que não somos da área da saúde, a gente fica até perdido. Explica para nós o que é o sistema vascular, como que ele é composto e qual a função dele dentro do corpo humano. Tá. Eu falo que é um sistema hidráulico, né? Tem a missão de levar, entregar, né, oxigênio, glicose, que é a nossa fonte de energia, para todos os órgãos e tecidos, né? Como formado desde da formação, enquanto nós somos embriões, né? Já tem o início do processo de formação do sistema vascular e, como curiosidade, o nosso sistema vascular pode dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Nós temos aproximadamente 100 mil quilômetros, né, formados por artérias, veias e sistema de capilares, sistema linfático também. Ele é subdividido, o nosso sistema vascular, né, mas não é possível dar 2,5 voltas ao redor da Terra, né? Então, é algo que é muito importante, né, indispensável para a vida, né? A gente ainda não tem como fazer a troca, né? A gente usa por meio de pontes, né? Por meio de desobstruções, mas talvez uma das grandes terapias para o futuro será desenvolver, né? Já existem estudos a respeito de como criar novos vasos de forma laboratorial, né? Isso é um grande desafio dentro da vascular. O que nós temos ainda são os stents, são as próteses, né? Como métodos substitutos, sim, mas é um grande desafio para o futuro. Legal. O Dr. João Web, quando participou com a gente, ele falou um pouquinho sobre veias, artérias, mas é bacana, relembra para nós a função de cada uma dentro do corpo antes da gente seguir com o nosso bate-papo. Exatamente. Bom, grande o Dr. João, um grande amigo, né? Nós temos as artérias, as veias, o sistema venoso, o sistema linfático, no caso. As artérias, elas levam o sangue a partir do coração, rico em oxigênio, rico em nutrientes, e no caso as veias, elas acabam devolvendo
esse sangue depois que já oxigenou esses órgãos e tecidos, né? É como se trouxesse, entre aspas, as impurezas para serem novamente purificadas, né? E existe um sistema de equilíbrio de homeostase, na realidade, que fica fora desses capilares, desses sangues desses vasos mais fininhos, que são os sistemas linfáticos, né? Ele é responsável pelo equilíbrio, na realidade, do corpo, né? Então tem algumas doenças, depois eu vou acabar falando, que há um desequilíbrio do sistema venoso, do sistema linfático, né? Responsável por esse equilíbrio. Mas são os nossos principais. Não, bacana. E, doutor, quais são os principais problemas e doenças do sistema vascular? Então, vamos lá. Por que eu falei de artéria, veia e sistema linfático? Porque as doenças elas acabam entrando dentro desses sistemas, né? Dentro do sistema venoso, se nós formos falar aqui, nós vamos ficar até amanhã, né? Mas dentro do sistema venoso, os principais são as obstruções, que podem ser totais ou parciais, né? As dilatações do sistema venoso, por exemplo, superficial, eu vou explicar, né? Que a gente conhece como problema de insuficiência venosa crônica. Dentro dela estão as famosas varizes, né? E as obstruções de vasos, sejam eles, por exemplo, nas pernas de sistema venoso superficial, que popularmente, né, a gente conhece como flebite, né? Na vascular a gente chama de tromboflebite, e a trombose venosa profunda, que é o grande temor da maioria das pessoas e também do cirurgião vascular por conta das complicações. Então, dentro do sistema venoso, nós temos a doença venosa crônica, essa insuficiência venosa crônica, né, que ela é levada, ela é decorrente do quê? Da dilatação desses vasos superficiais, né, que podem provocar, podem favorecer alguns sintomas, né, como dor, peso, cansaço, cãibras nas pernas. E é muito fácil, né, as pessoas no dia a dia reconhecerem quem tem um problema de varizes, né? Ela olha, ela identifica aquele membro, aquela perna e vai perceber aquelas veias tortuosas, dilatadas. E em alguns casos que são mais severos, às vezes a pessoa não tem um sinal aparente de varizes na perna. Mas, Flávio, a pessoa vai se apresentar com manchas na perna, principalmente no final da perna, uma mancha escura, que a gente chama de dermatite ocre. Tá? Aquela mancha escura no terço distal da perna é característico também de um problema de insuficiência venosa crônica. Isso dentro da insuficiência venosa crônica. E aí nós temos a obstrução do vaso na luz profunda, que é a trombose venosa profunda. Ela pode trazer diversas consequências, mas o nosso grande temor é esse vaso, esse coágulo que está obstruído dentro desse vaso do sistema venoso profundo, ele acaba sendo deslocado, ele ganha circulação. Lembra que eu falei que a veia traz o sangue de volta, ou seja, esse coágulo ele sai do membro e ganha circulação e pode ir até o pulmão e levar ao fenômeno, ao problema vascular, que é o TEP, né? O tromboembolismo pulmonar. Sim. Isso dentro das veias. Nas artérias, os grandes problemas são também as obstruções. Então, se você tem um coágulo que, por exemplo, sai do coração, ganha circulação arterial e entope uma artéria da perna, a gente tem um fenômeno, uma doença chamada oclusão arterial aguda. Essa obstrução, ou seja, esse rápido fluxo, interrupção, na realidade, do fluxo sanguíneo arterial, leva ao quê? Se é o vaso que trazia oxigênio e nutriente e agora eu não tenho mais o fluxo, eu deixo de levar oxigênio e nutriente para esse vaso. Esse vaso ele não está sendo bem perfundido. Consequentemente, eu preciso revascularizar esse membro e uma das principais complicações é a amputação. Sim. Tá? Então, são condições, né? Doenças diferentes nos órgãos e sistemas diferentes. Né? Então, dentro do sistema arterial, eu tenho as oclusões arteriais agudas, eu tenho oclusões crônicas. Então, eu tenho uma obstrução, mas ela não fechou totalmente esse vaso, é só parcial. Né? Mas o paciente é aquele paciente que a gente fala que claudica. É aquele paciente que, quando ele caminha, ele tem que parar porque ele tem dor na perna.
Então, às vezes, o paciente acha que o problema é ciático. Né? Ah, tem dor no ciático. E aí vai ver um problema vascular. Isso é muito comum. Né? Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, o paciente procura o vascular achando que o problema é vascular e é um problema ortopédico. Né? Então, eu brinco que o vascular e o ortopedista andam muito perto, na realidade. Né? Isso dentro do arterial. E tem as dilatações desses vasos, Flávio. As dilatações desses vasos são os aneurismas. Né? Então nós temos um tamanho determinado de um vaso. Quando ele tem maior que 50% do tamanho normal dele, né, de aumento do diâmetro desse vaso, eu tenho um aneurisma por definição. Óbvio que depende do calibre do vaso, vai ser o tamanho do aneurisma. Né? Mas a partir do momento que eu tenho um aneurisma, eu tenho que fazer um acompanhamento desse paciente para identificar o momento correto de indicar, de sinalizar para o meu paciente a necessidade de fazer uma intervenção ou não. Por quê? Aneurisma, eu tenho uma dilatação desse vaso. Consequentemente, ele aumenta muito a chance de romper. Entendeu? Então, é a mesma ideia de um cano. Um cano dilatado, em algum momento, ele pode romper. Aí o pessoal chama o SAI. Né? Rompeu o cano, vai lá e troca. Rompeu a veia, chama o doutor Heitor. Chama a artéria, no caso, rompe a artéria. Você precisa usar alguma coisa para fazer a correção. Na realidade, qual que é a nossa ideia? Não deixar romper, né, Flávio? A nossa ideia é evitar que rompa esse vaso. Ou seja, acompanhe para que no tamanho correto a gente faça a correção. Tá? E nos vasos linfáticos, por isso que eu falei dos três, das artérias, das veias e dos vasos linfáticos, nós temos algumas condições. No Brasil, a filariose é uma doença mais comum, que é aquele membro inchado. Às vezes você já viu algum paciente, algum familiar, tem aquelas membros inchados, edemaciados, que aí é um diagnóstico diferencial mais difícil. Tem diversas doenças que causam o inchaço dos membros, né? Mas nós temos causas vasculares do sistema linfático que acabam por causar esse tipo de problema. Nos pacientes, por exemplo, Fábio, oncológicos, né? O câncer de mama é o principal deles, que você tem que fazer o esvaziamento dos vasos linfáticos na região das axilas, tá? Como esses vasos são responsáveis por fazer a retirada também desse sangue, esse paciente que faz o esvaziamento com uma correta indicação, né, porque precisa, mas quando você retira esses vasos, esse paciente tende a ficar com o membro inchado, com o braço inchado. Na realidade, também é uma das condições que afetam a questão do sistema venoso linfático, tá? E nos membros inferiores, os linfedemas crônicos, né? O paciente tem a perna inchada cronicamente, que aí tem os mais diversos tipos de tratamento. Aí eu falei para você assim, os principais dentro das artérias, veias e do nosso sistema venoso, do nosso sistema linfático. Perfeito. Doutor Heitor, fala para nós agora um pouquinho sobre os sintomas. Você já falou ali de forma rápida, mas explica um pouquinho melhor os sintomas, porque eles começam de uma forma branda, provavelmente, né? E quando esses sintomas eles partem para uma forma mais aguda, provavelmente o problema já está em um momento mais sério e dependendo precisa até da intervenção cirúrgica e tudo mais. Fala um pouquinho para nós, de forma rápida, de uma maneira geral, os sintomas que podem ser de problemas vasculares. Tá, então eu vou chamar a atenção dos problemas arteriais e venosos. Vou dividir para facilitar o nosso entendimento. Tá? Em relação ao quadro arterial, eu vou falar da oclusão arterial aguda e do aneurisma. O aneurisma, então, eu comentei que é a dilatação, né, Flávio? Então, como que eu descubro se eu tenho a dilatação? É muito difícil se eu tenho um aneurisma na barriga. Né? Então, eu oriento pacientes que têm histórico familiar de aneurisma, né? Tabagismo, ou que já investigou dor abdominal e não encontra, é importante passar no vascular. Tá? O vascular, só de examinar a barriga, em aneurismas maiores, a gente já consegue identificar um abaulamento pulsátil. O que é isso? Eu coloco a mão na barriga, parece que tem algo pulsando na ponta dos meus dedos. Tá? Isso é indicativo de um provável aneurisma de aorta, por exemplo. Tá? O paciente, geralmente, no aneurisma de aorta,
tá? Quando ele sentir alguma coisa é porque a situação está grave. Então é um pouco mais difícil. Então é importante a gente se ater a fatores de risco, principalmente, e além, no caso dos fatores de risco, estou investigando e não encontro, né? Então, tenho desconforto e passar no vascular, pelo menos uma consulta, falo, uma consulta pelo menos uma vez na vida, entre aspas, brincando, acho que não faz mal, né? Perfeito. Essa é a ideia. Na oclusão, por exemplo, arterial aguda, que é aquele coágulo que sai do coração ou de alguma parte do sistema arterial e vai lá e entope aquela determinada artéria da perna, tá? O que o paciente sente? Na oclusão arterial aguda, ele vai sentir aquela dor súbita, né? Então o paciente sente uma dor súbita, a perna fica fria, fica gelada, tá? E ele tenta andar, ele não consegue. Nos casos mais graves, ele já começa a sentir a gente fala, tem um déficit de sensibilidade, depois ele tem um déficit de motor, que não consegue mexer os dedos, e depois o paciente chega até num grau mais grave, gravíssimo, que é rigidez muscular, já não consegue mexer o membro. Isso aí já é indicativo de amputação. Então tem que se ater muito a isso em relação a dores dos membros inferiores, principalmente para pacientes que têm arritmia cardíaca, tá? Uso tabagismo inverterado, que a gente fala, né? Fumo de longa data, né? Além da diabetes, da hipertensão, da dislipidemia, né? Isso na oclusão arterial aguda. Na obstruções crônicas da perna, que eu falei, não está totalmente obstruído o vaso, mas parcialmente a gente já tem uma obstrução que a gente fala parcial, é o paciente que claudica. Então é assim, eu ando 200 metros, né? Eu vou daqui até o santuário, no meio do caminho eu preciso parar por dor na perna, dor na batata da perna ou dor na coxa. Tá? O paciente reclama, ele descreve, fala, doutor, eu andei super bem. Chegou 200 metros, eu precisei parar por causa da dor na perna. Né? Então, o vascular vai avaliar, né? Vai lançar mão, às vezes, de exames de imagem e vai fazer o diagnóstico de uma doença crônica. Isso tem nome, né? Dentro da vascular a gente chama de doença arterial obstrutiva periférica. Isso falando das artérias, das veias, que eu falei dos sintomas. Deixa eu só cortar minutinho. Cortar, claro. É dor ou também pode ser formigamento? Pode dor associado ao formigamento também. Porque isso a gente sempre conversa com o outro sempre e fala acaba, pouquinho. Exatamente. Eu ando um pouco, daí dá esse formigamento, pode também ser um sintoma. No caso da claudicação, primeiro chama atenção a dor. Alguns casos... Né, porque assim, é tudo muito percepção, né, Flávio? Sim, como você percebe aquilo, né? Então, mas chama atenção para esse quadro crônico. Perfeito. No caso. Isso falando das artérias. Então, é o sangue que saiu do coração e foi para os membros. Vamos voltar agora. Aí a gente tem a insuficiência venosa crônica, as varizes, vamos colocar assim, né? O que o paciente sente, que é o que me procuram muito no consultório, né? Os colegas vasculares, é o dia a dia nosso, né? É aquele paciente, aquela paciente que tem uma dor do tipo peso, um cansaço nas pernas, pode ter câimbras também, né? Inchaço nas pernas, né? Geralmente vespertino, ou seja, ao final do dia. Tá? No final do dia, é aquele paciente que trabalhou o dia todo e aí ele tá sentindo aquela perna cansada, né? Aquele peso nas pernas. E que normalmente, quando o paciente deita, a dor melhora. Ele sente um alívio, ele fala, Flávio, eu deitei, minha perna sossegou, agora a perna tá mais leve. E aí a hora que ele acorda de manhã, né, a perna tá boa. Aí ao longo do dia, final os do dia, sintomas mesma vão coisa. piorando, né? Lógico que em estágios mais graves, varizes mais grossas, nós temos casos mais acentuados. Só que eu percebo assim na vivência do dia a dia que às vezes o paciente ele tem diversas varizes, muitas varizes grossas, de grandes calibres, e o paciente muitas das vezes não tem grandes sintomatologias. Ele tem um aspecto estético que o incomoda, mas dor não necessariamente. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma perna
muito bonita, não tem vasos, não tem vasinhos, né? Sim. E não tem nada que chame atenção, mas o paciente tem um quadro clínico muito importante. E a gente trata, faz o estudo, mapeamento com ultrassom, e a gente identifica algumas alterações e trata, e o paciente tem uma melhora. Então, assim... E aí, Flávio, vem um dado importante. Depois nós vamos falar de tratamento. Mas por que eu estou chamando atenção? Eu não falei de veia, é o sangue que volta. Por isso que o vascular dá a meia elástica. Entendeu? A meia elástica ajuda a comprimir esse sistema e, consequentemente, ajuda a melhorar os sintomas. E é como... Voltando ao exemplo do cano, um cano menor, ele tem mais pressão, vamos assim dizer. Um cano maior, dilatado, alguma coisa, ele tem uma pressão menor, é alguma coisa aí ligada a isso? Na realidade é o seguinte, nós temos 2 corações, tá? Entre aspas. O segundo coração, eu falo que são as panturrilhas. Então as panturrilhas, Flávio, na realidade, elas nada mais são do que bombas que ajudam o retorno desse sangue. Dentro da veia, o ato de caminhar, de não ter vida sedentária, fazer uma atividade física, faz com que esse sangue volte de uma forma... Eu brinco, os pacientes que me conhecem sabem, eu falo, sangue tem que voltar 100 km por hora, né? Se ele está voltando a 50, 40, vai dar algum tipo de sintoma. Eu brinco com os pacientes dessa forma, é a forma que eu uso no dia a dia no meu consultório, né? Então, a panturrilha é essa bomba que ajuda. E dentro das veias nós temos sistemas de válvulas. Sistema valvulado que ajuda a empurrar esse sangue para cima, na realidade. Então, dentro das varizes, o que acontece com as varizes? Né? Por que dá esse sintoma de peso, cansaço que a gente comentou? Porque esse sangue, na realidade, eu brinco, que deveria subir a 100 por hora, ele sobe a 70, a 80, a 40, né? Então causa sintomas. E além dessa dificuldade do sangue que está associada a essas válvulas que estão doentes, a gente tem também, na realidade, o caso da dilatação. Então, a veia que deveria ter um determinado diâmetro, ela está maior. Então, para empurrar é um pouco mais difícil. Entendi. Né? Então, é aquele paciente, você já deve ter feito um ultrassom com um Doppler em algum momento, aí o médico que realizou o ultrassom coloca insuficiência, mas coloca também que a veia está dilatada. Né? Então, isso é o quadro clínico da insuficiência venosa, isso das varizes. Então, esse é o sintoma, que é a dor, peso, cansaço. E da trombose venosa, né? Da TVP, da tão temida TVP. Dor, mas principalmente, se eu fosse falar assim, que chame a atenção, Flávio, é o inchaço. O edema, né? Por quê? Porque aquele sangue tem que voltar. Agora nós estamos dentro de uma veia lá na profundeza do sistema venoso profundo. Esse coágulo, essa obstrução dentro dessa veia profunda faz com que o sangue não consiga voltar. Né? Então o 100 por hora lá, tá impedida Marechal Rondon. Entendeu? Então o sangue não consegue voltar. Consequentemente, fica engurgitado, a perna fica edemaciada. Tá? E aí o principal achado é o inchaço. Tá? E depois tem os fatores de risco, tudo. Mas o inchaço, o quadro clínico chama atenção na trombose venosa profunda. E doutor, a gente vê, ou também pode ser uma falsa percepção nossa, mas parece que varizes, essas doenças vasculares são mais próximas, são mais comuns em pessoas idosas. Isso é fato ou é mito? Na realidade, assim, o que acontece? As varizes, né, a doença venosa crônica, existe uma percepção, e é isso que eu escuto no consultório o tempo todo, né? Doutor, eu operei, mas as varizes voltaram, né? É o que a gente mais acaba ouvindo, né? Na realidade, e eu falo que varizes, o próprio nome dela, o oficial, entre aspas, né, Flávio? A insuficiência venosa crônica, o próprio nome diz, crônica, uma doença crônica. É uma doença como diabetes, como uma hipertensão, né? É um paciente que muito difícil. Se eu perguntar para você, Flávio, fala uma pessoa que você descobriu que era diabética e que parou, não sou mais diabético.
né? É muito difícil. São cuidados para a vida toda. Exatamente. Hipertensão. Você conhece, com certeza você deve conhecer alguém que toma um remédio para pressão quando era novo, depois com 30, 40 anos o cardiologista associou um segundo medicamento e depois, mais velho, ele precisou associar um terceiro fármaco. Né? É muito comum. A doença venosa, as varizes no caso, também, né? Eu falo que às vezes o paciente ele procura o vascular com 60 anos, aí a perna tá cheia de vasos varicosos, né? E não tratou. E aí a gente às vezes tem a percepção que tem muito mais em idosos. Na realidade não, a gente já tem pessoas jovens com 20 anos, com 18 anos operando, na realidade por problema da doença venosa crônica, da insuficiência venosa crônica, né? Lógico, com o passar do tempo a gente acaba tendo essa doença que progride, uma doença que evolui, né? Mas a gente encontra muito em jovens, na realidade. É por isso da importância desse acompanhamento. E doutor, por que os sintomas, né, o inchaço, as varizes, né, que a gente consegue visualizar, acontecem nas pernas e a gente, pelo menos também, pode ser um mito, mas pela percepção popular, nos braços a gente não vê esses casos. Sim, geneticamente, né, a gente encontra mais em membros inferiores, mesmo por cunho genético, histórico. Nós temos varizes em membros superiores, sim, na realidade. Mas não é uma vivência, não é uma prática, na realidade, até mesmo pelo sistema hidráulico. Tá? Quando você olha os membros inferiores, o eixo de pressão do nosso corpo, o eixo hidrostático, né, a nível circulatório, né, do coração em relação ao pulmão, a distância em relação aos membros inferiores é muito maior do que dos membros superiores, né, por uma questão hidráulica. Perfeito. Né, e principalmente por essa questão. Né? Então a gente acaba encontrando muito mais nos membros inferiores. Nós temos alguns casos, mas são casos mais raros, na realidade, dentro da prática. Perfeito. E aproveitando, voltando um pouquinho, falou do nosso segundo coração, as panturrilhas, né? Por isso que caminhar é tão importante, porque todos os médicos que passaram por aqui sempre falaram o quão importante é caminhar. Para o sistema vascular também? Sim, com certeza. Todos os médicos falam, né? E aqui eu jogo aberto. Tem que cobrar dos médicos também fazerem as atividades, né? Mas assim, a gente atua, quando a gente pensa em doença, a gente tem que pensar na causa, né? Isso é algo que eu carrego, né? E os principais fatores de risco que acabam predispondo, por exemplo, vamos falar da insuficiência venosa crônica, das varizes, né? O sedentarismo causa varizes, a obesidade, né? São fatores predisponentes para a questão das varizes, né? Por isso que acaba ajudando nesse sentido, para as doenças arteriais, para as obstruções. Se eu tenho uma taxa menor de colesterol, de hipercolesterolemia, né? Um controle dietético mais correto, né? Vai acabar ajudando a evitar essas doenças cardiovasculares. Então, assim, para a vida vascular, uma vida vascular saudável, é fundamental a prática do exercício físico, prática da atividade física. Legal, e o doutor já começou a falar um pouquinho das causas, então a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Quais são as principais causas, doutor, para os problemas no sistema vascular? Então, vamos lá. Dentro do sistema venoso, vamos falar da trombose, né? Da trombose, os principais fatores de risco, no caso, são câncer. É um grande fator de risco para trombose, que a gente fala TVP, né? Trombose venosa profunda. O câncer, a imobilidade, o paciente que fez um procedimento ortopédico, precisou, por exemplo, ficar com uma tala, aumenta a chance. Cirurgias longas, né? Tempo cirúrgico, paciente acamado, né? Viagens longas,
Né? Olha só. Então assim, Flávio, você vai para a Europa, tem que tomar cuidado. Tá bom? Não é sempre, mas... Não é sempre, né? Mas quando se for para a Europa, dá um pulo lá no consultório, que é importante, na realidade, sempre uma orientação vascular, por conta do quê? Da imobilidade, né? Muito Olha tempo só. sentado numa mesma posição, sem estar movimentando os membros, então é importante esse tipo de orientação, tá? Esses são os principais fatores de risco, né, em relação à trombose venosa profunda. As varizes, os fatores de risco principal que os pacientes me perguntam muito é o fator genético, né, o cunho genético dentro da insuficiência venosa. Aí entra a obesidade, o sedentarismo e por aí a lista segue. Tá bom? Isso dentro das doenças venosas. Das doenças arteriais, o grande vilão é o tabagismo. Olha. Né? Se eu tivesse que falar hoje, uma missão de combate é o combate ao tabaco, dentro das doenças vasculares. Né? O tabagismo é o grande vilão, né, para as dilatações dos aneurismas que eu falei, e inclusive também dessas obstruções arteriais. Doutor, eu vou falar um pouquinho sobre as varizes e depois a gente vai voltar para falar sobre o cigarro. Profissões onde as pessoas têm que trabalhar em pé. Vamos pegar aí na indústria, o pessoal do comércio, né? Às vezes tem que ficar em pé, barbeiro, né? Que trabalha em pé quase que o dia todo. Essas profissões, o ficar em pé por longos períodos, mesmo que se movimentando, andando um pouquinho para lá, para cá, pode causar varize? Não necessariamente. O principal fator de risco, ele tá como a questão genética. Né? Fica o dia todo em pé, mas é uma pessoa ativa. Pratica atividade física na hora que sai do trabalho, sai do comércio, vai para academia, é uma pessoa ativa, tem boa alimentação, tem uma vida saudável de um modo geral, não necessariamente. Né, na realidade. Agora, a questão é que você me perguntar, o paciente só vai ter dor se ele ficar muito tempo em pé? Não, necessariamente. É um profissional que fica muito tempo sentado, ele também pode ter dor decorrente da insuficiência venosa crônica. Então, não necessariamente, Flávio, na realidade. O que acontece é que muitas vezes esses profissionais, o que ajuda muito, que é difícil acostumar num país tropical como o nosso, é o uso da elastocompressão. O que é elastocompressão? É o uso da meia. Né? A meia ajuda muito no sintomatologia e ajuda até assim, na realidade, a evitar a progressão de doença. Né? Ela ajuda muito no conforto, ajuda muito, né, digamos assim, nos mais variados sintomas decorrentes da insuficiência venosa crônica. É muito difícil a adesão, porque nós vivemos num país tropical da meia elástica, tá? Mas eu tenho diversos pacientes, eles sabem disso. A partir do momento que eles acostumam, né, que eles usam a meia elástica e eles começam a fazer uso da meia, eles não querem mais largar. Fala, doutor, eu não sei mais viver sem o uso da meia elástica, mesmo no verão. Então é muito curioso, né? No bom sentido, porque é mais um tratamento, né? Mais um auxílio. Hoje nós temos marcas, as mais diversas marcas, que tem meias específicas para atividades físicas, né? Então é um campo muito vasto aí que está avançando muito dentro da cirurgia vascular. Mas assim, diante da sua pergunta, não necessariamente, perfeito, Flávio, tá? O paciente, né, no caso, que fica muito tempo sentado o dia todo, também pode ter a dor relacionada à insuficiência venosa crônica. Então depende muito do estilo de vida daquela pessoa, né? Doutor, cigarro, por que ele é um grande vilão do sistema vascular? Na realidade, Flávio, as toxinas produzidas pelo cigarro causam a deposição na parede desses vasos, né? Então, por exemplo, pernas, né? Membros inferiores. O cigarro ele tem uma predisposição a fazer entupimentos ao nível da coxa. No nível da coxa. Diferente do paciente diabético, que a obstrução ela se dá no padrão que a gente chama para baixo dos joelhos, né? Essas obstruções que são crônicas e que chega um belo dia ela acaba entupindo totalmente a circulação, que podem causar as obstruções,
né, que podem levar, infelizmente, às amputações. Sim. Né? Então ele é o grande, mas também ele pode predispor a deposição em outros segmentos do corpo, em obstruções, em outros, por exemplo, nas artérias que levam o sangue a partir do coração até a nossa cabeça, o nosso cérebro, que são as carótidas, né? Então ele também pode, junto com a dislipidemia, que é a gordura, ele pode causar obstruções na carótida e levar a, por exemplo, essas obstruções a um fragmento se soltar e ir para o cérebro e causar, por exemplo, um AVC. Sim. Né? Então o cigarro ele é um grande vilão por conta dessas toxinas, dessas substâncias que são nocivas ao organismo como um todo, né? Mas que principalmente para as doenças vasculares, né? Sem contar, Flávio, aí abrir, a gente esmiuçar muito, que aí nós temos doenças de obstruções das microcirculações, né? Existe uma doença que ela está intimamente ligada ao cigarro, que é a tromboangiite obliterante. O paciente perde a pontinha dos dedos. Na realidade, ele tem uma amputação. Qual que é o principal? Hoje nós temos diversos medicamentos no mercado, mas o principal tratamento para reverter é só a pessoa parar de fumar. Olha só. É incrível a associação, a altíssima associação entre a tromboangiite obliterante e o cigarro, né? Essa associação que causa esse tipo de doença vascular. Então ele causa micro, vamos dizer assim, obstruções da micro e da macro circulação. E doutor, falando em amputação, né, quando a doença chega nesse caso, que lógico ninguém quer que chegue, mas às vezes, né, e precisa amputar. E eu vou trazer um exemplo do meu avô. Tá. O meu avô ele teve um problema vascular, ele faleceu há muito tempo. Como já, se mas chamava? Manuel. Senhor Manuel, vamos lá. Mané. Vamos lá falar do Senhor Manuel. E o que aconteceu, doutor? Ele cortou os dedos, vamos assim dizer, os dedos do pé, metade do pé ali. Aí depois a doença não melhorou, ele teve que cortar o pé todo. Aí cortou na altura do joelho, mais ou menos, e daí depois cortou realmente a perna toda. Isso é comum acontecer? O médico vai tentando ali e a doença ela vai se reestabelecendo. Por que isso acontece? Flávio, agora eu que te pergunto, seu avô era diabético? Diabético, fumou a vida toda, tinha todos esses problemas. Aí você fala, Heitor, você é adivinho? Não, vamos lá, não tem nada de adivinho, tá? Por que seu Manuel, aconteceu isso e que, infelizmente, a nossa rotina é muito comum. O diabetes, como eu falei anteriormente, ele causa obstruções na circulação para baixo do joelho, né? A gente chama de infrapatelar, para baixo da patela, né? É uma classificação que a gente fala dentro da vascular. O cigarro é mais ao nível da coxa, né? Não que isso seja uma regra, mas na nossa experiência, na literatura, isso é muito comum. O que acontece? No diabético, principalmente, a gente já tem uma alteração também da microcirculação, como eu falei, tá? Então, um dos primeiros achados no diabético é a falta de sensibilidade. Então, o paciente ele pisa, mas ele não percebe o chão, ele não tem a noção de onde ele está pisando. Então, ele pode pisar num prego, num parafuso, numa agulha que ele não percebe. Aquele calçado que o seu pai, seu avô está usando, às vezes ele está pegando no cantinho do pé, está causando um ferimento, mas como ele não sente, está tudo bem, né? E aí o que acontece? Por esses microlesões, esses pontos, né, de lesões em que o paciente muitas vezes não percebe, acaba entrando ali o processo infeccioso, tá? Só que o que nós temos? Aí a gente entra com um tratamento clínico de remédio para melhorar essa circulação, tá? Que é o que provavelmente foi feito com o seu Manuel. Entra com um remédio, antiagregantes, remédios para controle de dislipidemia, vasodilatadores, remédios para vasodilatar perifericamente. Entra com esse remédio, melhora, você trata aquela infecção. Mas assim, você tratou, mas a obstrução ela tá ali. E qual é a doença que ocasionou tudo isso, Flávio? O diabetes, o cigarro.
Sim. Né? Então, a doença continua. Que é crônica, É uma doença crônica. E aí, você retardou, às vezes, uma progressão da doença com esses medicamentos, esse tratamento clínico que eu falei, mas, consequentemente, a doença continua. Né? E aí causa uma outra lesão. Aí o paciente vai ficando, né, ganha idade, né? Sim. E vai ficando cada vez mais menos ativo. Sim. Né? E aí acaba passando por uma infecção no dedo, aí aquele dedo, o osso já tem acometimento, precisa amputar. Sim. Né? Aí depois de alguns meses, aí um terceiro dedo, aí acaba precisando amputar. Aí o paciente tem uma pneumonia. Descompensa o paciente da parte pulmonar, por exemplo. Né? Aí aquele sangue que já chega pobre lá no leito, na perna do paciente, o que acontece? Esse sangue já fraco, né? Porque ele não chega com a mesma pressão que deveria chegar, porque ele tem obstrução. O que acontece? Esse paciente ele acaba piorando, às vezes, uma ferida. Né? Sim. E aí você dá remédio, não melhora e acaba passando por uma amputação um pouco maior. Sim. Né? Isso eu falo dentro dos medicamentos para essas microcirculações. E para as macro, doutor? E para as circulações maiores? O que tem para ser feito hoje quando eu tenho entupimento nessas circulações maiores? Hoje nós temos as pontes, né, os enxertos e as angioplastias. Igual. Sim. Os cardiologistas, né, fazem... a endovascular, que é uma técnica, né, que é uma especialidade dentro da cirurgia vascular, ela trata disso. Né? Então, esse entupimento dessa circulação, a gente consegue passar por meio de um fio e levar até lá. Ou um balão, que eu abro essa circulação, então eu levo mais sangue para onde não ia. Sim. Ou eu coloco um stent nessa localidade e eu abro a circulação, levo mais sangue para onde não ia. Para deixar com que esse membro chegue mais sangue. Por quê? O que o sangue vai levar? Ele leva até a pontinha do dedo lá, que está com ferida. Oxigênio, comida, glicose, né? E fatores de cicatrização. Né? Se eu tenho uma circulação entupida, eu não levo oxigênio, glicose e fatores de cicatrização. A doença progride, né, Flávio? O que deve ter acontecido com o seu Manaus foi uma progressão de doença. Então, é comum. Não tem nada assim de errado, entre aspas, com a evolução do que acabou acontecendo, infelizmente. Né? O paciente às vezes amputa um dedo, amputa um segundo dedo, depois o pé, depois a perna. Justamente por conta do cigarro e do diabetes. Não, perfeito. Doutor, você já começou a falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Isso, e aí eu acabei não falando. Eu falei da prótese, né? Do stent, no caso, e faltou falar da ponte. Se você tem uma determinada obstrução, você faz uma ponte para pular essa obstrução. Que aí, no caso, são as pontes, sejam elas com próteses, né, que nós temos e dispomos no mercado, ou com safena. Você usa uma veia, né, do paciente e faz uma ponte, né, no caso, para fazer esse tipo de tratamento. Para quê? Aonde tem aquela obstrução, eu pulo aquela obstrução para levar sangue lá nos dedos, onde eu preciso de uma melhor perfusão. Não, perfeito. Doutor, agora falando dos tratamentos, né? A gente já começou esse assunto. Como é o tratamento das doenças vasculares? A gente sabe que alguns casos precisam da cirurgia, nos casos mais agudos, mas e quando não? Como são os medicamentos? Fala um pouquinho para nós desse aspecto. Então, agora, no item anterior, eu falei um pouco das arteriais, né? Então, eu falei tratamento clínico, que a gente dá antiagregantes, remédios para dislipidemia, né? Para segurar aquelas plaquinhas de gordura quietinhas lá. Falei dos vasodilatadores. São esses para as doenças arteriais crônicas, né? Para essa obstrução da circulação. Tá? E aí, cirurgicamente, eu comentei dos stents e das pontes. Agora nós vamos falar dentro da questão venosa, das veias, né? Das varizes, da insuficiência venosa crônica. Varizes tem um campo vasto de tratamento, mas eu falo que não adianta pular para o fim da linha se a gente não faz o início. Exato. Né? Bem feito. Né?
Às vezes o paciente procura na ânsia de cirurgia, né? E às vezes o quadro clínico da dor não é compatível, tá, com o quadro de doença venosa. É o que eu falei, o paciente tem a varizes ali, dá para ver aquela varizes, aquela veia, na realidade, mas é uma dor totalmente ciatálgica, coluna, enfim, ortopédica. Né? E aí o paciente falava, ele vai naquela perspectiva de que eu vou operar e vou melhorar. Sim. Né? E aí ele volta e fala, Heitor, eu operei, mas minha dor não melhorou. Na realidade, sim. Por quê? Porque isso existe. Na realidade, uma confusão. O paciente ele não tem nenhuma obrigação de saber e de diferenciar uma dor da outra. Isso é uma coisa, uma decisão que cabe ao profissional, o vascular e ao ortopedista. Né? Mas definido, insuficiência venosa crônica, doença venosa crônica, nós começamos com o tratamento clínico, no caso das varizes, né? Que é a elastocompressão que eu falei, o uso da meia elástica, e os venotônicos. São medicamentos que ajudam nesse retorno. Eu falo que assim, o sangue tinha que voltar a 50, tinha que voltar a 100 km por hora e está voltando a 50, vamos ver se ele volta a 70, 80, já ajuda, melhora muito a qualidade de vida desse meu paciente. Tá? Perfeito. Teve uma falência de tratamento clínico. Eu estou tratando, eu melhorei, mas não resolveu. Vamos partir, vamos pensar em cirurgia. Entendi. Tá? Hoje tem diversas técnicas também, a gente poderia ficar até amanhã conversando. Tá? Mas a ideia é a cirurgia convencional, que eu vou dividir entre as varizes por si só, que a gente retira tecnicamente, manualmente, né? E as safenas. Tá? Nas safenas são veias do sistema venoso superficial. Tá? A porcentagem de sangue, do retorno de sangue por elas é muito baixo. Por isso que eu posso lançar mão de retirá-las, pensando, se elas não estão ajudando o meu paciente, muito pelo contrário, elas estão atrapalhando o paciente, eu tiro, eu inutilizo essas veias. Tá? Por quê? Porque o sistema venoso profundo dá conta. Então, retirando essas veias, independente da técnica, mas inutilizando elas, retirando, eu melhoro a qualidade de vida do meu paciente. Sim. Ok? E aí, consequentemente, tem uma melhora tanto do aspecto sintomatológico, mas também do aspecto estético. Tá? Dentro das varizes da doença venosa crônica, então, aí a gente vai trabalhar dentro das safenas. E hoje nós já temos técnicas, como, por exemplo, a radiofrequência ou o endolaser, que então, por dentro dessas veias, a gente, por ultrassom, a gente punciona essas veias e sobe, por exemplo, a radiofrequência sobe uma fibra. E aí eu queimo, então eu não preciso mais retirar essa veia. Na realidade, fazer a técnica da safenectomia, que é a retirada, que ainda faz muito hoje em dia, ainda é muito empregado. Mas também tem a técnica agora, por exemplo, da radiofrequência. Então eu entro dentro dessa veia e eu queimo essa veia. Eu utilizo ela e não preciso retirar. Perfeito. Tá? Da mesma forma, além da radiofrequência, o endolaser, né? Nós temos também as técnicas de espuma. Tá? E aí a gente não pode confundir os produtos. Nós temos no mercado os mais diversos produtos esclerosantes. Qual que é o princípio? Ele causa um fechamento daquele vaso, um entupimento daquele vaso de uma forma química. Tá? Nós temos alguns produtos no mercado hoje, os principais. Os mais conhecidos são a glicose, a mesma glicose, depois da bebedeira que a galera toma, né? E nós temos o polidocanol, que são substâncias que a gente injeta nesses vasos superficiais, com o objetivo de causar o fechamento desses vasos, fazer a esclerose desses vasos, né? Que é uma técnica associada. Então, Flávio, eu falo que não existe a técnica perfeita, tá? Existe a técnica melhor indicada para aquele paciente. E dependendo do caso, eu não consigo lançar mão de uma técnica. Às vezes eu faço uso de uma técnica e depois, em algum momento do tratamento, eu acabo lançando mão de outras técnicas auxiliares para poder tentar chegar em conjunto com o paciente o melhor resultado. Né? Essas são algumas técnicas.
Depois, dentro do campo da estética, para aqueles vasinhos, assim, as telangiectasias, né? Nós temos o laser, mas aí não é aquele laser por dentro da veia, é o laser pela pele. Olha tá? só. É um laser pela pele que a gente chama de laser transdérmico. Tá? Esse laser ele vai e ele tem um princípio de fazer, a gente chama de fulguração desses vasinhos, né? E acabar secando, além de substâncias, como eu falei, a glicose hipertônica, para também fazer o tratamento. Então, assim, é uma imensidão de técnicas e de opções terapêuticas dentro das varizes. Né? Perfeito. E, doutor, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. E agora falar um pouquinho sobre prevenção. A pessoa que não quer ter um problema vascular, como ela deve levar a vida dela? Primeira coisa, não fumar. Né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. É importante nós termos o conhecimento dos malefícios do tabagismo. Isso é fundamental. E isso, desculpa cortar, doutor, mas já cortando, também da mesma forma que todos os médicos que passaram pelo programa Unimed Você, a gente já está chegando próximo do nosso episódio 35, e todos os médicos, da mesma forma que falam é importante caminhar, também falam o cigarro só traz malefícios à saúde. Malefícios à saúde, com certeza. Então, assim, tabagismo, né, principalmente para essas doenças arteriais. E aqui eu fui falando das doenças e fui trazendo também as questões dos tratamentos e dos fatores de risco. Então, quando a gente fala o fator de risco, a gente já está falando que tem que ser feito, né? Então, assim, importantíssimo a questão do cigarro, parar de fumar, né? É importantíssimo praticar atividade física, né? Fazer academia. Eu falo, Flávio, que a atividade física ideal às vezes aquela que a gente gosta. Sim. Né? Não sei, às vezes os educadores podem discordar comigo, mas às vezes a pessoa ela fala, pô, eu gosto de jogar futebol, mas não gosto de academia, ou eu gosto de academia, mas detesto. Então, assim, a pessoa tem que caminhar, parque, eu acho que o importante é se movimentar, né? Inclusive a importância do programa que nós temos. Exatamente. Então, assim, é importante estar ativo, estar se movimentando, independente da prática que acabe realizando. Né? Uns gostam da corrida, mas o importante é fazer alguma coisa, né? E o controle dietético, né? Uma alimentação variada, né? E principalmente evitar assim, gorduras, né? Alimentos ricos em saturados, né? Carne gorda, aquela picanha, aquela gordurinha, né? Tem que tomar cuidado, tem que, assim, eu acho que não pode deixar. Pode, né? A vida da gente, a gente trabalha tanto que também, às vezes, de vez em quando, comer uma coisa diferente, acho que é importante, né? Não precisa viver uma vida extremamente restrita. Dr. Fábio Gomes, oncologista, já participou conosco aqui. Ele fala que a vida é um equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente. Então... Eu acho que essa é a regra. Né? É o equilíbrio, exatamente. Né? E, consequentemente, o controle do diabetes. Eu acho que hoje o que me chama a atenção, Flávio, é essa epidemia do diabetes. Ok? Quando começou a pandemia, eu assisti uma palestra de um colega da Sociedade Americana de Cardiologia, e assim, qual era a preocupação além do início da pandemia? A pandemia que nós viveríamos e que nós vamos presenciar em relação à falta do controle das comorbidades agora. Né? A gente perdeu o acompanhamento muito desses pacientes, né? Então, assim, os pacientes, como que está o controle da hipertensão, do diabetes? Porque não adianta eu pensar lá na frente, no detalhe, se eu não estou fazendo o arroz com feijão meu do dia a dia em casa, né? Não estou controlando. Eu tenho medo de ter uma amputação, mas posso até passar no vascular, mas não adianta eu ir até o vascular se eu não tiver em dia com o meu cardiologista, com a endócrina em relação ao diabetes bem controlado, a hipertensão bem controlada.
Porque às vezes o paciente chega pro vascular com medo de amputar o dedo, mas a grande questão é que o diabetes está totalmente descontrolado, né? Eu vou falar para você, eu não vi uma, não vi duas, já vi, acho que posso dizer até quase milhares de vezes. O paciente procura o atendimento com medo de perder o dedo, né? De perder um membro, né? Mas aí você pergunta, às vezes, a dose da insulina que ele faz uso, ele fala, era para eu tomar e não tomo. Então aí não tem como você o vascular não vai fazer milagre. Exatamente, por isso eu acredito muito na importância das especialidades, uma tarefa conjunta mesmo, em ajudar o paciente. Não, perfeito. Doutor, nossa última pergunta. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, a gente deixa em aberto o microfone para que, se faltou alguma pergunta, deixou de ser feita, ou algum ponto que você acha importante estar reforçando, o microfone com o doutor Heitor. Tá bom, Flávio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tá, eu acho que é um espaço muito bacana, né? Para estarmos mais próximos dos beneficiários, né? Da população. Estou à disposição. Você vê que você fala, é uma especialidade, mas a gente pode ficar a semana toda e a gente não esgota o assunto. Se você chamar um cardiologista, aqui é a mesma coisa, um pneumo, um ortopedista, um reumato, um dermatologista, não esgota, porque dentro das especialidades existe uma imensidão de assuntos para serem abordados. Às vezes fica um pouco de dúvida, né? O médico falou, tipo, arterial, mas com veia, é algo que gera um pouco de dúvida. Eu tentei ser um pouco mais, assim, não falar tanto de fisiologia, ser um pouco mais objetivo nesse sentido, né? Para que os nossos beneficiários compreendam as patologias, pelo menos as principais patologias, e ressaltar que eu estou à sua disposição, à disposição dos beneficiários, para todo e qualquer tipo de dúvida. Tá bom? No consultório, no dia a dia, estou à disposição. Perfeito. Tá bom? Doutor, aproveito mais uma vez para te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter participado. Foram informações importantes, passadas de uma forma bem clara, bem tranquila. E é esse o nosso objetivo, é levar essas informações para que as pessoas tenham, e você falou isso diversas vezes, e outros médicos também falaram, que é qualidade de vida. Isso. O objetivo do programa Unimed Você é justamente esse, levar informação para que as pessoas tenham qualidade de vida, tanto os beneficiários da Unimed Lençóis Paulista, quanto toda a população que nos assiste. Doutor, muito obrigado, e com certeza a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre saúde, sobre o sistema vascular. A gente se tromba aí, Flávio. Obrigado. Joia. Bom dia. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que esse e outros episódios estão nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Os contatos do Dr. Heitor Vieira Nogueira estão na descrição desse vídeo, então você que tem um familiar ou você mesmo tem um sintoma ou outro que ele falou aqui no nosso bate-papo, pode estar agendando uma consulta. Importante que você curta, compartilhe esse vídeo para que essa importante informação chegue a um maior número de pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo material.